Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita. É uma alegria, um prazer estarmos juntos mais uma vez e hoje vamos estudar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É um capítulo bem curtinho, são só 13 versículos. Eu agradeço, porque nesse momento eu estou gripado, a garganta não está muito boa e a gente vai fazer um estudo um pouco mais curto hoje, até pelo próprio tamanho do capítulo 5, que é curtinho, tá? Só relembrando ali o capítulo 4, em que Paulo ele continuava expondo as suas opiniões, o seu conhecimento acerca da inteligência humana, da inteligência divina. Ele falou ali da missão dos apóstolos, né, da missão das pessoas que ensinam o Evangelho. E lá no finalzinho do capítulo ele deixou um alerta. Ele falou: olha, como é que vocês querem que eu vá até vocês, até aí, em Corinto? Com a vara ou com caridade, amor, né, e mansidão? Como é que você quer? Como é que vocês querem que eu vá? E era assim, foi dando o tom já desse capítulo 5. O capítulo 5 ele, olha, vai ser bem firme, tá? Ele vai entrar em alguns pontos, né? Vai dar algumas diretrizes de acordo com alguns desvios das pessoas lá de Corinto, da comunidade cristã de Corinto. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Tá? Problemas de imoralidade na comunidade de Corinto. Ali no versículo 1, Paulo já dá o tom geral. Ele diz assim: ouve-se dizer que entre vós há muito adultério, tanto mais que entre os gentios, havendo quem coabite com a mulher de seu pai. Olha só, ele falando já de um que é um dos pecados capitais, né, lá do Primeiro Testamento, e que, por exemplo, as pessoas ali de Corinto, recém-convertidas ao cristianismo, continuavam cometendo. Claro, o cristianismo ainda não tinha, né, não tinha, vamos dizer que, esse poder mais político do que propriamente moral. Hoje a gente vê um cristianismo muito mais político, infelizmente, do que propriamente moral. Na época era o contrário, era um poder muito mais moral do que político. O cristianismo não tinha poder político nenhum, era moral. E as pessoas ali, recém-convertidas ao cristianismo, ali ainda fazendo algumas coisas que há muito tempo já eram proibidas pela própria lei de Moisés. Por exemplo, o adultério, por exemplo, a fornicação com a esposa do pai, entende? E Paulo fica ali abismado com isso. Ele diz que essa prática entre os cristãos de Corinto era até tão ou maior do que a própria prática entre os gentios. Olha só. E aí ele vai continuar dizendo: e ainda estáis cheios de si, e nem sequer haveis demonstrado pesar. Olha, muito semelhante aos dias atuais, não é? Em que as pessoas fazem as coisas erradas, ficam cheias de si e não demonstram nem pesar, o peso na consciência, pelo menos enquanto estão aqui na Terra encarnados, né? Acham bonito. Por quê? Porque estão totalmente alheias, na verdade, ao que vale a pena, ao que interessa, ao bem, à verdade. É uma realidade. Se você pegar aquela sociedade daquela época e transpuser para os dias de hoje, pouca coisa vai mudar. Pouca coisa. Parece, a impressão que se tem é que muitos espíritos que estiveram naquela época e parece que reencarnaram poucas vezes e agora decidiu reencarnar todo mundo. Quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, uma inversão de valores muito grande. E Paulo falou sobre isso. E aí ele falou: olha, vocês não têm nem pesar, para que seja tirado dentre vós o que agiu assim. Eu, na verdade, embora esteja ausente pelo corpo, estou presente em espírito,
e como tal já condenei aquele que agiu assim. Aqui, a partir daqui é importante a gente se concentrar mesmo nessas palavras de Paulo. Vamos entender por que ele quer tirar a pessoa que agiu assim. Por que ele quer, com essas palavras da época, condenar a pessoa que agiu assim? E cadê o perdão? Cadê a benevolência? Cadê o amor? Por que Paulo está falando aqui que quer que essa pessoa seja tirada? Nós vamos entender daqui a pouco. Tá? Fica aí o suspense no ar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, congregados, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus. Seja a tal pessoa que fez esse ato, entregue a Satanás, que também é um termo muito próprio da época, na personificação do mal, para a mortificação da carne, a fim de que sua alma seja salva no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, aqui tem dados extremamente importantes. Primeiro, a pessoa tem que ser retirada da comunidade para ser entregue a Satanás no sentido do mundo, no sentido mundano da palavra. Para quê? Para a mortificação da carne, para que ele sofra. Não entenda que as pessoas devem matá-lo. E daí, gente, derivaram várias falsas interpretações que deram margem a assassinatos em nome da religião, na fogueira da Inquisição, né? Tantas coisas, né? Porque as pessoas interpretam essas palavras, por exemplo, de uma maneira totalmente equivocada. Essa mortificação da carne que ele está falando é o sofrimento moral, que vai fazer com que a carne morra para que nasça um novo homem. Um homem voltado para Cristo, que é o que o próprio Paulo fala em outras oportunidades. Entende? Para que a gente não interprete errado. E olha aí a noção que ele tem já da misericórdia divina. Vai abandonar? Não vai. É para que essa pessoa seja salva. Passa pelo sofrimento, se volta para a vida espiritual, e tem aqueles processos, né, de arrependimento, expiação, reparação, e no fim acaba salvo. Como o próprio Espiritismo nos diz, que o destino de todo espírito é ser espírito puro. Não existe aquele que é condenado eternamente. Eternamente não. É isso que Paulo está dizendo. No dia do juízo será salvo. Entende? Não tens do que vangloriar-vos. Claro que não. Se a gente fazendo coisa certa, a gente não tem do que se vangloriar, imagine fazendo coisas erradas. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Essa frase é muito conhecida. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E aí a gente vai começar a compreender por que Paulo falou antes que essa pessoa deveria ser retirada. A pessoa que fez isso deveria ser retirada, para que não contaminasse as outras pessoas. Mais na frente, a gente vai entender, cadê o perdão, cadê a caridade, cadê a benevolência? Nós vamos falar daqui a pouquinho por que nesse caso não se deve passar a mão na cabeça. Aliás, em caso nenhum, mas nesse principalmente, não se deve passar a mão na cabeça. Vamos falar disso daqui a pouco. Mas antes, vamos nos ater a isso. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E tem uma mensagem sobre esse versículo, lá no Fonte Viva, no capítulo 108, um pouco de fermento, em que o Emmanuel vai dizer: ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência aos demais. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto.
não dispomos de recurso para analisar a extensão de nossas influências, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro de nossa atividade amanhã. Então o que o Emmanuel está dizendo? A gente influencia e é influenciado. Isso é certo. O que é que a gente está emitindo para a influenciação das pessoas? É para o bem, é para o mal? É isso que ele vai dizer aqui. A gente não tem a noção exata do quanto que a gente influencia as pessoas, mas podemos ter a noção exata de se nossa influência é boa ou ruim. Aí sim, nós devemos prezar, claro, por a melhor influenciação possível. Agora, a quantidade de pessoas que a gente vai influenciar, a gente não vai ter a noção. Isso não é importante, na verdade, no momento para nós. O importante é a qualidade da nossa influenciação. Por mais que eu influencie uma pessoa ou 20 pessoas, o que importa nisso tudo é a qualidade. É isso que a gente deve ficar atento. Não com quantidade, mas com qualidade. E também não esquecer, né? Aquilo que a gente oferece para o mundo, amanhã volta para a gente. É isso que ele está dizendo aí no final da mensagem, tá? Eu estou só bebendo água, gente, porque minha garganta está pedindo, tá? Mas vamos conseguir terminar. Esse versículo é curtinho. E aí, Paulo vai continuar. Esse versículo não, esse capítulo. Paulo vai continuar. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como sois asmos. Asmo é sem fermento. Porquanto o Cristo, que é nossa Páscoa, foi imolado. E assim, não alimentemos nosso espírito com o fermento velho, nem com o fermento da malícia, nem da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Vou parar aqui, porque o 9 vai casar com o 10, vai ser imediato. Então o que ele está falando até aqui? Deixar o homem velho para trás. O homem velho morrer. Chega do fermento velho. Chega de fazer crescer em nós aquilo que não vale a pena. Chega da gente dar margem ao que vai nos trazer sofrimento. Chega. O homem novo bate às portas. O Cristo nos convida a sermos homens e mulheres novos. Isso é limpar o fermento velho para dar lugar a uma massa nova. Na simbologia do batismo, na simbologia do fermento, como você quiser, no nascer de novo, como quiser. É preciso, para ontem, deixar esse fermento velho para trás, para que nos tornemos massas novas em nome do Cristo. Tá? E aqui o 9. Aí ele vai falar do porquê, por exemplo, tirar aquela pessoa que está influenciando outras pessoas da comunidade, influenciando para o mal. Ele vai falar o porquê. Por que não passar a mão na cabeça? Ele vai dizer: quando por carta vos escrevi, ele já tinha escrito antes, ele escreveu: não vos comuneis com os fornicários, não passar a mão na cabeça, não se agregue com os fornicários. Então, quando ele disse isso em outra carta, Eduardo, pula essa mensagem, por favor. Depois a gente volta nela. Quando ele disse isso, ele disse: não me referia a todos os fornicários deste mundo, ou os avarentos, ou os ladrões, ou os que adoram ídolos, os idólatras, pois nesse caso haveríeis de sair do mundo. Então, olha só, quando ele escreveu, olha, não passe a mão na cabeça dos fornicários, ele não é com relação a todos do mundo, porque senão a pessoa não vive.
A pessoa teria que, por exemplo, andar evitando quase todo mundo, porque os avarentos, os ladrões, os idólatras, os fornicários e assim vai, todo mundo tem os seus defeitos. Então, olha, então você tem que ficar dentro de uma casa preso. Então, ele disse, eu não falei com todos do mundo. Eu não falei isso. Eu falei que não tenhais essa proximidade com aquele que, nomeando-se por irmão, ainda se mantém na impureza, na avareza, na idolatria, na maledicência, no álcool, no vício, né? No roubo. Estes, você não deve nem comer com eles. Olha como Paulo é forte, firme. Então está explicado aí por que ele pediu para tirar aquela pessoa, porque aquela pessoa se denominava irmã em Cristo. Mas dentro da comunidade ela estava fazendo terror. Não é para, por exemplo, não ajudar as pessoas fora e tudo, porque as pessoas ainda não conhecem. E isso é muito importante a gente falar, porque o próprio Chico Xavier, ele não permitia desordem dentro da doutrina espírita. Nós sabemos disso. Chico Xavier com personalidade adorável, porém, não falasse assim, eu sou por exemplo, um divulgador espírita e começasse a falar bobagem em nome do espiritismo. Aí o homem meio que ficava firme mesmo, se transformava. Um Chico Xavier muito firme. Por quê? Pela mesma razão. Porque senão contamina, desvirtua. É por isso que tem que ter disciplina. Em tudo que você vai fazer, você tem que ter disciplina para fazer bem feito. Porque se eu chegar aqui como um divulgador espírita e começar a falar um monte de bobagem em nome do espiritismo, quem está me ouvindo, que não conhece muito bem o espiritismo, vai acreditar. A influenciação não vai ser boa, ao contrário, vai ser ruim. Por que Paulo falou isso? Ora, o que a gente queria? O que a gente esperava? E Jesus falou, toda árvore que não der bons frutos, meu Pai vai cortar e atirar o fogo purificador. Para que a gente não interprete, gente, o evangelho com a gente ser bonzinho. O propósito não é ser bonzinho, é ser bondoso. É diferente uma coisa da outra. O propósito do evangelho não é passar a mão na cabeça de ninguém, é redimir as pessoas. E para a gente ser redimido, às vezes a gente tem que passar por cada situação difícil, porque justamente Jesus não passa a mão na nossa cabeça. O que não exclui, gente, o amor. O amor no coração. Porque às vezes a gente quer dar uma de bondoso sem amor. Aí a gente, em vez de ser bondoso, a gente massacra as pessoas. Não é isso. Mas a gente precisa colocar cada coisa em seu lugar, falar algumas coisas com firmeza, ter algumas atitudes firmes, mas com amor. Com amor, como Jesus faz conosco. Lembra da mensagem do capítulo passado, Paulo dizendo, você quer que eu vá com a vara ou com amor? Aí o Emmanuel comentou, para a gente imaginar Jesus falando isso com a gente. Mas Jesus iria dizer isso? Ora, os sofrimentos que chegam até a nossa vida, decorrentes do quê? Das nossas más ações, são o quê? São a vara. As expiações são a vara. Então Paulo está dizendo isso. A pessoa que é um fermento ruim tem que ser retirada. Agora com o quê? Com crueldade? Não. Com amor, para que essa pessoa passe pelo que tem que passar, amadureça, depois volta. Quando estiver preparado, regressa à seara. Isso a gente chama de graça, tá? É a graça divina. Eduardo,
Vamos voltar, porque tem uma mensagem do Emmanuel referente ao versículo 7. Versículo 7. Vamos lá. A mensagem, aliás, o versículo é: alimpai-vos do fermento, do velho fermento, para que toda a massa seja nova, né? A mensagem fermento velho está lá no Vinha de Luz, capítulo 64, em que o Emmanuel diz assim: sim, aqui é uma parte da mensagem, né? A gente sempre coloca uma parte. A gente pede que, se você puder, busque a mensagem na íntegra, tá? Mas uma parte da mensagem diz o seguinte: existem velhas fermentações de natureza mental, que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. É aquilo que a gente vai pensando, e aquilo vai aumentando, é o fermento. Quando a gente vê, a gente adoeceu da alma, do espírito. Por quê? Porque a gente deu margem, deu vazão a pensamentos ruins. Por isso que é muito importante o quê? Vigiar nossos pensamentos. Entende? É isso que o Emmanuel está dizendo. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados da Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Emmanuel está dizendo aqui, ele vai falar na mensagem na íntegra, que a gente fica muito preso a velhas fermentações mentais, velhos pensamentos, velhos hábitos, né? Por quê? Porque a gente traz isso também de outras reencarnações, de um passado, tanto um passado nesta encarnação como em outros. E ele diz: olha, a gente está na Terra, a Terra nós sabemos que é um planeta ainda de provas e expiações. Isso significa que quase ninguém tem um passado legal, quase ninguém. Então é mais do que urgente deixarmos essas velhas tendências, esses pensamentos, esses hábitos no passado, para que criemos massa nova, tá? Mensagem muito importante aí do Emmanuel. E o último slide, né, os dois últimos versículos deste capítulo, Paulo vai dizer: por que caberia a mim julgar aqueles que estão fora, né? Por exemplo, aquelas pessoas, os fornicários, os ladrões, as pessoas nos vícios, fora do cristianismo, cabe a ele, Paulo, julgar? Aqueles que estão dentre vós não são por vós julgados? Então, ele está dizendo aqui, não precisa a gente estar julgando ninguém de fora, os hábitos de alguém de fora, apontando o dedo. Não, precisamos vigiar-nos a nós. Por exemplo, nós espíritas, não é apontar o dedo para o irmão para estar acusando, mas vigiar as nossas condutas, principalmente individualmente e depois coletivamente, para que a gente atinja um objetivo em comum. Esse é o objetivo final. Então, de repente, dentro da minha casa espírita, se eu percebo que tem alguém que está enveredando por um caminho difícil, que está causando confusão, mal-estar, chama a pessoa, conversa, orienta. Da melhor maneira que você puder, ora pela pessoa. Agora, o que é de fora? Você vai impor, você vai colocar a violência da mente, a violência psicológica? Não vai. Você não vai fazer isso. É isso que Paulo está falando. E ele completa dizendo: mas Deus é quem julgará os que estão fora. Tirará o mal do meio de ti. Tirarás o mal do meio de ti. Essa frase está lá em Deuteronômio, né? Que Deus tiraria o mal em meio aos hebreus. E aqui Paulo usa a mesma frase: tirará o mal do meio de ti.
para que não contamine a massa inteira. Então é importante a gente ter assim a consciência, o que é que nós estamos fazendo dentro do espiritismo cristão? O que é que nós estamos fazendo nele? Nós estamos como fermento para o bem ou levedando a massa para o mal? O que é que nós estamos fazendo? Fica o alerta do apóstolo Paulo para todos nós, capítulo curto, tá? Finalizamos o nosso estudo de hoje, relembrando a frase lá do versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, aquilo que é velho precisa ficar no passado, que não vale mais a pena, para que sejais nova massa. A morte do homem velho, o nascimento do homem novo. Que Deus te abençoe, te ilumine, muita paz, tenha uma excelente semana e até semana que vem com o capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tchau, tchau.